Oi, gente, vamos lá para a nossa aula de matemática. Nós estamos estudando os números fracionários e nós já sabemos que fração é uma divisão de um inteiro em partes iguais, certo? Ou seja, sabemos que a fração ela tem dois termos. Um nós chamamos de numerador, que é a parte que nós tomamos do todo que foi dividido, que é a parte de cima, e que a parte de baixo, que é em quantas partes foi dividido inteiro, nós chamamos de denominador, tá? Nós já sabemos como fazer a leitura de uma fração, né? Nós lemos as frações, os numeradores, como os números cardinais normal, né? 1/3, nós lemos 1/3, 1/4, nós lemos 1/4. Esse é sim, o numerador, nós lemos como um número cardinal normal. O denominador, nós utilizamos meio, terço, quarto, quinto e assim por diante, no denominador, né? Que é aquela parte em quantas partes foi dividido inteiro. Nós já sabemos que quando nós chegamos na parte onde o numerador é 1 e o denominador é 10, a leitura é um pouco diferente. Nós lemos 1/10. Se nós temos 1 como numerador e 100 como denominador, nós lemos 1/100. Quando nós temos 1 de numerador e 1000 de denominador, nós lemos 1/1000. Nós vimos também que depois de 1/10, quando a gente vai ler uma fração em que o numerador é 1 e o denominador é 11, e a gente acrescenta a palavra avos ao 11. Então, se eu tenho 1 de numerador sobre 11, né, e 11 de denominador, eu leio 11avos. Se for 2, 12, 12avos. 3, 3 dozeavos e assim por diante, né? Nós sabemos que podemos representar fração com figuras geométricas, ou seja, círculos, retângulos, quadrados, como a gente queira. E aí a gente tenta, né? A gente faz problemas resolve problemas com fração através deste desenho, onde eu divido um retângulo ou um círculo em 10 partes e essas 10 partes vai representar o todo e cada pedacinho representa uma parte do todo, ok, pessoal? Então, mas de qualquer forma, fica o vídeo de volta para vocês responderem as questões e com essas explicações que eu dei, tá bom, pessoal? Então, amanhã voltaremos com mais uma aulinha de matemática e o vídeo segue, tá bom? Então, tchauzinho, daqui a pouco teremos nossa aula de história. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre frações. Estão preparados? Então, vamos lá! Uma fração é o número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma dessas partes nessa divisão será chamado de fração. Suponha que tenhamos um retângulo que foi dividido em 8 partes iguais. Agora imagine que 6 partes desse retângulo foram coloridos de azul. Como podemos representar em números as partes que foram coloridas? Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor dois números, os quais vamos chamar de numerador e denominador. No numerador, que é a parte de cima, colocamos os quadros que foram pintados de azul. E no denominador, que é a parte de baixo, colocaremos a quantidade de partes que o retângulo foi dividido. Então, gravem aí. Em uma fração, a parte de cima é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. E a parte de baixo é chamada de denominador e indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Leitura de frações. A leitura de uma fração irá depender do seu denominador. Quando temos frações cujo denominador é abaixo de 10, usamos os algarismos ordinais para a leitura. Por exemplo, 1/2, 2/3, 1/5, 3/7.
E também utilizamos os números ordinais nas leituras dos números 100 e 1000. Por exemplo, 2 centésimos e 25 milésimos. E para todos os outros denominadores acima de 10, lemos normalmente, mas acrescentamos na sua leitura a palavra avos. Por exemplo, essa fração não se lê assim, 7/11 ou 5/23. Não. Nós lemos os números normalmente. Temos um 7 e um 11. E acrescentamos a palavra avos no final. Então, fica assim, 7, 11 avos. Aqui temos um 5 e um 23. Então, lemos assim, 5/23 avos. 9/32 avos. 4/17 avos. Cuidado para não colocar o acento na palavra avos, senão ficará avós. Para frações com os dois números iguais, podemos chamar de inteiro. Por exemplo, se você comeu 6/6 de um chocolate, você comeu o chocolate inteiro, não é verdade? Então, 6/6 é o mesmo que o inteiro. Outro exemplo. Pedrinho comprou uma pizza gigante de 12 fatias e comeu 3 pedaços. Como teremos que representar a fração das partes que ele comeu? Bom, na parte de baixo, colocamos em quantas partes o todo foi dividido. A pizza foi dividida em 12 partes, então devemos colocar o número 12 embaixo. Na parte de cima, devemos colocar as partes que foram consumidas, ou seja, 3 partes. Então, a fração deve ser lida assim, 3/12. Vamos aprender a representar uma fração em forma de desenho. Por exemplo, 3/8. Para representar essa fração em uma forma de desenho, você pode utilizar uma figura geométrica, um círculo, um quadrado, um retângulo, etc. Vou utilizar um retângulo. Comece sempre a dividir o desenho de acordo com o número que está embaixo, de acordo com o denominador, que indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Nesse caso, 8 partes. Pronto, já dividi. Agora, vou colorir a parte que foi utilizada, que são 3. 1, 2, 3. Prontinho. Vamos ver se vocês entenderam? Como nomeamos essas frações? Se você respondeu 4/7, 3/3 ou 1 inteiro e 17/18, você acertou. Qual é a representação dessa fração? Se você respondeu a letra C, você está correto. Como podemos representar em números as frações abaixo? Se você respondeu 2/4 e 4/10, muito bem! Você compreendeu direitinho.